A paz do Senhor para todos. Quero trazer uma reflexão bíblica para vocês. Essa semana Deus falou profundamente ao meu coração sobre um assunto, e esse assunto foi um assunto muito importante, porque houve um impacto muito forte no meu coração. Foi uma exortação de Deus para a minha vida, foi um conselho de Deus para a minha vida. E o assunto que o Espírito Santo tratou comigo foi sobre o perigo do dualismo religioso. E eu quero transmitir para vocês essa reflexão, essa redação bíblica, e eu tenho certeza que Deus irá falar ao nosso coração, ao seu coração. Medite nessas palavras e compartilhe também, porque quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Quem é de Deus compartilha as palavras de Deus. Quero te convidar para refletir agora sobre o tema: o perigo do dualismo religioso. Quando eu falo, pessoal, de dualismo religioso, refiro-me à duplicidade espiritual. A pessoa aparenta ser uma coisa diante dos homens, mas vive outra realidade diante de Deus. Isso aí é duplicidade espiritual. É uma vida, pessoal, dividida entre aparência e essência, discurso e prática, religiosidade exterior e um coração distante do Senhor. As Escrituras condenam severamente esse estilo de vida. Olha, Jesus repreendeu os fariseus dizendo que eles eram semelhantes a sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro cheios de corrupção. Em outra ocasião, pessoal, Jesus declarou: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 15:8. Olha, o dualismo religioso nasce quando a pessoa valoriza mais a aparência do que a santidade, mais a reputação diante dos homens do que a aprovação de Deus. Nasce também por falta de temor a Deus, da ausência de um arrependimento genuíno e de uma vida espiritual superficial. Então, o dualismo religioso nasce com esses fatores: falta de temor a Deus, ausência de arrependimento genuíno e uma vida espiritual superficial. As pessoas que têm um dualismo religioso, ela valoriza mais a aparência do que a santidade. Uma pessoa, pessoal, pode cantar, falar em nome de Deus, pregar, profetizar, exercer funções religiosas, mas se sua vida contradiz a palavra de Deus, suas obras acabam negando aquilo que os seus lábios confessam. Veja o que Paulo falou, e Paulo advertiu. Lá em Tito capítulo 1, versículo 16, ele disse sobre aqueles que confessam que conhecem a Deus, mas negam-os com as suas obras. Olha, pessoal, as consequências de ter um estilo de vida num dualismo religioso são graves. Em primeiro lugar, endurece o coração. A pessoa fica insensível espiritualmente. Segundo lugar, escandaliza os fracos, ou seja, as pessoas novas convertidas vai ver que aquela pessoa fala uma coisa, mas vive outra. Terceiro, enfraquece o testemunho da igreja, ou seja, escandaliza a igreja, porque a pessoa prega, fala, está na igreja, mas vive outra vida. Isso enfraquece o testemunho da igreja. Em quarto lugar, isso aqui é muito forte, conduz à reprovação divina. Por que conduz à reprovação divina? Porque Deus não julga apenas a aparência. Deus não julga a aparência, mas sonda o coração. Enquanto a minha pessoa julga as pessoas pela aparência, Deus, ele olha para dentro do coração. Ele sonda o coração. Lá em Jeremias capítulo 17, versículo 9, Jeremias diz:
Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Versículo 10, Deus diz: eu, o Senhor, conheço os corações, esquadrinho os pensamentos. Só Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele é onisciente, Ele conhece os nossos pensamentos, as intenções do nosso coração. Por isso, quando vivemos um estilo de vida de dualismo religioso, é reprovado diante de Deus, porque Deus não julga segundo a aparência, mas segundo o coração. Por essa razão, o conselho de Deus para mim e para você é esse, que devemos vigiar, devemos ter cautela, devemos compreender que Deus quer que sejamos transparentes, porque o verdadeiro nascido do Espírito Santo não deve viver uma vida dupla, ou seja, aquele que tem o Espírito Santo, ele não vive uma vida dupla, mas uma vida coerente, sincera e transformada. Por quê? Porque o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. É o Espírito Santo que nos direciona na vontade de Deus. E a vontade de Deus não é de nós vivermos uma vida dupla, mas uma vida sincera. O Espírito Santo não nos foi dado para encobrir os nossos pecados, mas para nos santificar, nos corrigir e nos conduzir em toda a verdade. Pessoal, que o bom Deus nos livre de uma fé superficial. Que a nossa vida seja confirmada com aquilo que pregamos em público. Que os nossos lábios e o nosso coração e as nossas obras sejam alinhados com a vontade de Deus. Por quê? Porque o verdadeiro servo e serva de Deus não vive de aparência, vive de verdade, temor e comunhão com o Espírito Santo de Deus. Amém.